Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese ele vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertador FM 96.3, pela TV AD, canais 8 e 38 e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Neste trimestre do ano de 2021, estamos estudando lições bíblicas baseadas nos livros de Reis, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Oséias, no capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias, capítulo 6, versículo 1. E a verdade prática declara o seguinte: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Então nós vamos hoje, nesta lição, enfatizar basicamente quais foram os pecados que causaram, que culminaram com a derrocada do Reino do Norte. Então nós vamos compreender que nossas transgressões, elas nos afastam de Deus. E vamos também aprender como ponto central desta lição que o Senhor disciplinou Israel através da sua misericórdia e justiça. Então nós vamos destacar as injustiças cometidas por Israel, vamos ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, assume o seu filho Roboão o trono lá em Israel. Nessa época o reino era unido, as 12 tribos unidas, mas infelizmente houve ali a divisão do reino durante o reinado de Roboão. As 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, são chamadas de Israel, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo em Jerusalém, era chamado de Judá, o reino do sul. E lá no reino do norte, todos os reis que reinaram no reino do norte, aproximadamente 19 reis reinaram ali, todos foram idólatras, nenhum andou nos caminhos do Senhor, nenhum rei prestou, nenhum rei agradou a Deus, e o reino do norte foi marcado pela idolatria. Já no início do Reino do Norte, Jeroboão, quando assume o Reino do Norte, ele implanta um culto idólatra lá, estabelecendo bezerros de ouro, altares em Dan e em Betel para o povo adorar ali e para o povo não ir para Jerusalém adorar na casa do Senhor. E essa idolatria foi cada vez mais aumentando. Na época de Acabe e sua esposa Jezabel, eles disseminaram bastante o culto a Baal ali naquele lugar, e todos os reis que reinaram em Israel, todos foram reis idólatras, além de cometerem também outros pecados. Então nós vamos estudar nessa lição de hoje, que o cativeiro do Reino do Norte, ele ocorreu durante o reinado de Oséias. Oséias como o último, não estou falando aqui de Oséias profeta, mas Oséias, o último rei que reinou no Reino do Norte. Lá no Reino do Norte, vários profetas profetizaram no Reino do Norte, como Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias, são profetas do Reino do Norte. O tópico 1 da nossa lição diz: Samaria é cercada pelo rei da Assíria. E tópico 1.1, Israel sob o reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, ele foi um dos reis de Israel, não foi o último rei de Israel. Depois dele ainda vieram 6 reis, e o último foi Oséias, que foi durante o pecado, durante o cativeiro da Assíria.
No caso de Jeroboão II, ele fez um reinado muito próspero. A nação experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos. Então, do ponto de vista político e econômico, o Reino do Norte ficou muito próspero na época de Jeroboão II, mas infelizmente esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Então foi uma prosperidade material, mas uma pobreza espiritual. Durante os últimos 30 anos do reinado do norte, do reinado de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, muitos golpes de Estado, em razão deles desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. Os períodos de prosperidade lá de Israel não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. A história tem mostrado que muitas vezes há uma correlação negativa entre a prosperidade do povo e a espiritualidade do povo. É muito comum quando as pessoas individualmente e também o povo coletivamente, quando prosperam bastante, muitos se esquecem de Deus, muitos negligenciam a vida espiritual, muitos negligenciam a sua vida de comunhão com Deus. Tópico 1.2, a traição do rei Oséias. O rei da Síria, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículos 3 e 5, diz que Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, rei de Israel, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Sou, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou durante 3 anos, por 3 anos. Então, irmãos, a partir daí, Israel não teria mais chances de negociação e só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Então, foi um fim trágico para aquele reino do norte. Embora Deus tenha sempre usado profetas como Amós e Oséias para profetizar ali no reino do norte, Elias, Eliseu. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados, explorados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Então ali estava havendo muita prosperidade, mas prosperidade para quem? Quem desfrutava dessa prosperidade? Quem estava desfrutando dela era apenas uma minoria, a minoria de uma elite que estava ligado ao palácio, à família real, a servidores do alto escalão do reinado, enquanto que o povo, na grande maioria da população, estava sofrendo com essas desigualdades sociais, que não são de hoje, já são muito antigas, essas desigualdades sociais, a má distribuição de renda. Inclusive, essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Amós, capítulo 5, versículo 7, diz: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Observe aqui que os magistrados, os juízes, as cortes de justiça que deveriam zelar pelo direito, eles estavam transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão, infelizmente. Versículos 10 a 12 de Amós, capítulo 5, diz o profeta: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. O povo estava tão desviado de Deus que eles detestavam a justiça,
detestavam as pessoas que defendiam a justiça no tribunal e eles detestavam a verdade. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Então, aquela elite, aquela classe social dominante ali, de ricos, estava explorando bastante aqueles pobres e Deus usou o profeta Amós e o profeta Oséias para denunciar aquela desigualdade social e aquelas injustiças que estavam ocorrendo ali naquele lugar. Muito bem, meus irmãos, chegamos assim ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, já voltaremos em seguida. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3, que todos os sábados, de 8 às 9 da manhã, nos acompanham pela Rádio Libertadora, como também queremos abraçar aqui a todos os telespectadores da TV AD e a todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube. Estamos estudando a lição de hoje, a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Então nós estamos aqui aprendendo o contexto no qual vivia o Reino do Norte e quais foram as causas do cativeiro. Nós vamos aprender aqui que as principais causas do cativeiro foram a idolatria e os problemas sociais graves que aconteciam naquele lugar. E por falar em idolatria, Deus sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Então sempre a gente tem observado que a idolatria de Israel não era somente porque eles deixavam de adorar Jeová para adorar os deuses pagãos. Na maioria das vezes não era assim. Na maioria das vezes eles adoravam tanto a Jeová como também adoravam aos deuses pagãos. Então era uma mistura, era uma crença e uma adoração muito misturada e isso era complicado. Deus jamais aceitou isso. Por quê? Porque só existe um único Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus da Bíblia. Então, qualquer outro tipo de adoração, qualquer idolatria é abominação ao Senhor. Inclusive, o profeta Elias já tinha denunciado isso. O próprio Jesus também falou isso. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Jesus deixou muito bem claro que Deus requer exclusividade e que é impossível alguém servir a dois senhores. O politeísmo, a adoração, a veneração e o compromisso com mais de um Deus, isso é impossível. Então Jesus disse, porque a pessoa ou há de odiar um Deus e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então Jesus foi muito claro dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza. Então não se pode servir a Deus e a nenhum outro Deus. Mas temos que ter uma adoração inclusivista, devemos considerar todas as crenças, todos os deuses? Absolutamente. Deus é muito claro na sua palavra que não podemos cochear entre dois pensamentos. Deus não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Deus disse, o meu louvor eu não dou a ninguém, a minha glória eu não reparto com ninguém e nem o meu louvor às imagens de escultura. O profeta Elias, quando desafiou o povo que estava cocheando entre dois pensamentos, Elias disse,
1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias disse: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então já de muito tempo, mesmo vários anos antes desse episódio aqui, Elias já tinha desafiado o povo a ser fiel a Deus, a seguir somente a Deus. Elias tinha provado ali para o povo que Baal não era Deus coisa nenhuma, que Baal era um Deus inventado pela imaginação dos homens, mas o único Deus vivo e verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente, Criador dos céus e da terra, era Jeová. E depois daquele desafio, Deus mandou descer fogo do céu, o povo realmente reconheceu que só o Senhor é Deus, mas infelizmente aquilo era uma adoração só de boca. O povo continuava a praticar os mesmos pecados. Então Deus, ele não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. O tópico 2 da nossa lição fala dos pecados do povo e sua queda. Tópico 2.1, o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o seu povo. Deus sempre enviou profetas para falar a palavra de Deus para o povo, mostrando os erros, os pecados do povo e chamando o povo ao arrependimento. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. O profeta Oséias foi profeta no Reino do Norte. Deus enviou para ele chamar o povo do Reino do Norte ao arrependimento. E Deus pediu que Oséias se casasse com a prostituta e tivesse filhos com ela. E essa prostituta representaria a nação de Israel, essa mulher infiel, que traía o seu marido. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Nesta metáfora, a prostituta, que simbolizava Israel, deixa seu marido, que simboliza Deus, para se deleitar com seus amantes, que representava o Egito e a Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Então, todo esse livro aí do profeta Oséias tem todo um simbolismo mostrando que quando o crente e um povo ele começa a praticar idolatria e a adorar e a servir outros deuses além do Deus verdadeiro, ele está cometendo uma espécie de adultério espiritual, de prostituição espiritual. Então isso é equivalente. Assim como um esposo requer fidelidade da sua esposa, assim como uma esposa requer fidelidade do seu esposo, Deus também quer e requer fidelidade da sua igreja. Nós temos que ser fiéis a Deus. Deus não vai dividir a sua igreja com ninguém. Deus não vai dividir a sua igreja com o diabo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é pura, é santa, é imaculada, é a noiva do Cordeiro. Então essa noiva não pode se contaminar com o mundo, com Satanás. Ela tem que ser fiel única e exclusivamente ao noivo que é Cristo. Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5, a Bíblia diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como lá no livro de Oséias, como também no Novo Testamento, aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 5, diz que isso é um adultério espiritual. Então, quando o crente é amigo do mundo,
quando o crente ele se contamina com as coisas do mundo, ele leva uma vida misturada com as coisas do mundo, ele está traindo o noivo que é Cristo. E diz a palavra que o Espírito que habita em nós tem ciúme, tem zelo, ele requer exclusividade. Então Deus tem todo o direito de requerer de nós a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Deus tem todo o direito de requerer fidelidade. Então a idolatria é uma espécie de prostituição espiritual, de adultério espiritual. Mas não foi somente a idolatria a causa do cativeiro do Reino do Norte, mas também outros pecados causaram o cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Diz a Bíblia, Amós 4:1 e Amós 8:4, as seguintes palavras: Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Então Deus aqui, através do profeta Amós, ele condena aquela elite que estava muito próspera economicamente às custas da exploração daqueles que eram mais pobres. Então, meus irmãos, já chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta para continuar o programa EBD em Síntese. Continue conosco, até já. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, programa sendo transmitido pela TV AD, canais 8 e 38, pela Rádio Libertador FM 96.3 e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos estudando hoje a lição de número 10, que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. E nós estávamos estudando no final do bloco anterior que os dois principais pecados do povo de Israel que levaram à derrocada do Reino do Norte e, consequentemente, o cativeiro pelos assírios foram os pecados de idolatria e os pecados de injustiças sociais. Eles torciam o direito, eles passavam por cima do direito, violavam a justiça para poder explorar os pobres, os necessitados e ficar a justiça a favor daqueles mais ricos. Então havia uma flagrante exploração econômica e social de uma minoria, de uma elite minoria que estava cada vez mais rica às custas da exploração dos mais pobres. Então Deus denuncia tanto a idolatria como essas injustiças sociais que estavam acontecendo. E é interessante, irmãos, observar que o profetismo hebraico ele era bem amplo. Tem muita gente que, quando olha para o profetismo hebraico, só observa que os profetas denunciavam os pecados morais, a idolatria. Não era só isso. Os profetas também denunciavam as desigualdades sociais, as injustiças sociais, a violação do direito. Alguns cristãos, quando também analisa, por outro lado, o profetismo hebraico, acha que o profetismo hebraico apenas condenava as injustiças sociais e esquecem dos demais. Então, os profetas, os profetas hebraicos, o profetismo hebraico, ele era bem completo. Não era um profetismo viesado de direita ou de esquerda. Não era um profetismo monotemático, comprometido apenas com um tema, de acordo com a sua ideologia. Absolutamente.
O profetismo hebraico, ele analisava as coisas de uma maneira mais ampla. Do mesmo jeito que ele era contra a idolatria, era contra os pecados morais, os pecados sexuais, também ele era contra, ele denunciava as injustiças sociais. Então isso é muito importante e serve de exemplo para nós hoje na nova aliança, como homens e mulheres de Deus, porta-vozes de Deus neste mundo. Nós temos que ser profetas completos e não profetas de um só tema, não profetas monotemáticos, não profetas viesados, que só enfatiza um lado da questão e esquece os demais. A situação era tão grave lá na época de Israel, pré-cativeiro, a situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Então, toda aquela elite, todo o poder religioso e poder político estava tudo em conluio para explorar os mais pobres e se deliciar, do dinheiro, das riquezas do país, das riquezas da nação, Por isso que foram chamados, essa elite foi chamada de vacas de Bazã. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Esta é a síntese do tópico 2 da nossa lição. O tópico 3 da nossa lição, os estrangeiros ocupam Samaria. Então, já lemos aqui o que aconteceu no reinado de Oséias. Deus permitiu que o rei da Assíria invadisse Samaria, invadisse Israel e assim levasse o povo cativo para a Assíria. E após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, de outras nações, promovendo assim uma grande migração e o reassentamento de pessoas. Então, essa própria política de imigração do governo da Síria promovia o sincretismo cultural, a mistura cultural e a mistura religiosa, e, consequentemente, o sincretismo religioso. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias, para evitar que aquele povo pudesse se organizar e resistir ao domínio assírio. Então, essa mistura de gente ali no Reino do Norte, esse povo formado por uma parte de judeus, judeus, e outra parte misturado e aparentado com pessoas de várias nações. Então, essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. Então, ali, disso surgiu um povo que mais tarde veio a ser conhecido como o povo samaritano. Então, ali, por causa daquela mistura, judeus começaram a casar com pessoas pagãs de outras religiões, de outras terras, pessoas de outras nações que vieram morar ali na terra de Israel. Então, esse povo misturado em todos os sentidos, misturados etnicamente, misturados religiosamente, então misturados culturalmente, deram origem a um povo chamado de povo samaritano, que tinha muito forte o sincretismo religioso e muitas práticas que distanciavam-se daquilo que estava preconizado na lei de Moisés. Tópico 3.2, Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. E a gente observa que na época de Jesus havia muita rixa, muita disputa, havia uma espécie de ódio mútuo entre judeus e samaritanos. Judeus não gostavam de samaritano e nem samaritano gostava de judeu.
E isso se constituía numa barreira entre aqueles povos, cada um alegava os seus motivos, mas Jesus não comprou essa briga, Jesus não entrou nesta polarização, Jesus não tomou partido nem de um nem de outro, porque Jesus ama a todos e veio salvar a todos, porque tanto judeus quanto samaritanos precisam de Jesus. Então isso é interessante e serve de lição para nós. Nós, como igreja, nós não devemos entrar em polarização nenhuma, porque devemos amar a todos, todos precisam de Deus, todos precisam de salvação e devemos pregar o evangelho a todos. Então Jesus, ele deu atenção à mulher samaritana, pregou para ela, ganhou ela para o reino de Deus. E é uma história muito linda e muito bonita ali no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus, ele derrubou todos os preconceitos, todas as barreiras de preconceitos culturais, religiosos e se aproximou daquela mulher. Jesus, quando olhou para a mulher samaritana, não viu a religião dela, a cultura dela, não viu os precedentes dela. Jesus viu ali uma alma sedenta que precisava dele. E é assim que a igreja deve olhar também para as pessoas. Na parábola do bom samaritano, contada por Jesus, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Então, meus irmãos, o Mestre Jesus, ele quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Todos precisam de Jesus, todos são pecadores, todos precisam de salvação e nós, como igreja, devemos amar a todos. É claro que não vamos concordar com o pecado e mau costume de ninguém, mas devemos amar a todos e proclamar a palavra de Deus a todos. Então, depois do cativeiro, surgiu ali aquele povo no Reino do Norte, chamado de samaritano, onde tinha o sincretismo religioso como uma marca predominante. Então, a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Tenhamos cuidado com o ecumenismo, com a proposta ecumênica, que é uma mistura de crenças, de doutrinas, e ela visa enfraquecer a igreja. Como conclusão da nossa lição de hoje, queremos ler aqui 2 Reis, capítulo 17, versículos 3 a 15, que diz assim: O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes, dizendo: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados, que obedecessem, que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhes ordenado não as imite. Infelizmente, o Reino do Norte caiu, mas não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e os pecados sociais e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Eles continuaram a pecar obstinadamente. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. Então, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência, assim como aconteceu com Israel. Assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Agradecemos a sua audiência aqui na Rádio Libertadora, na TV AD. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.